Atos capítulo 6, quando surgiu aquela necessidade na igreja e o Espírito Santo conduziu a liderança da igreja a que entendessem que problemas, necessidades na igreja são supridos por pessoas que Deus levanta. Então, a vida é muito dinâmica, a sociedade é dinâmica, a vida, à medida que nós vamos caminhando, novas necessidades, demandas vão surgindo, e Deus levanta pessoas para ir servindo e suprindo essas necessidades. Surgiu uma grande necessidade lá na igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, era um ataque, vamos colocar dessa forma, como lhes expliquei no domingo passado. Satanás ele ataca a igreja tanto externamente quanto internamente. E todas essas duas estratégias, sejam via externa ou seja via interna, elas podem sim diminuir o ímpeto, o fôlego, desanimar e impedir o avanço da igreja. Nos capítulos 2, 3, 4 de Atos, a perseguição ela era externa. Os sacerdotes, as autoridades religiosas, começaram a perseguir a igreja fisicamente. Prenderam os apóstolos, chicotearam, ameaçaram, proibindo-os de falar em nome do Senhor Jesus. É uma ameaça, é uma perseguição externa, é um levante maligno contra a igreja para poder destruir a igreja. Não falem mais nesse nome. Vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Calem-se. Chega. Hoje vocês apanharam. Se continuarem, a situação para vocês vai ficar bem pior. É uma ameaça externa. Os discípulos se reúnem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e agradecem a Deus pelo privilégio de serem condenados, de serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E oram com tanta entrega e com tanta intensidade que o lugar onde eles estavam reunidos há tremores das paredes da manifestação da graça e do poder de Deus. À medida que a igreja era perseguida externamente, mais ela crescia. A semelhança de uma rosa que você esmaga e ao esmagá-la, ela solta perfume. Assim era a perseguição da igreja. Aí veio a perseguição política. Autoridades religiosas e agora autoridade política, através de Herodes o Grande, manda prender Tiago, corta o pescoço do Tiago, derrama o sangue do Tiago publicamente, a multidão ensandecida se alegra com aquilo, aquilo dá uma repercussão política muito boa para o Herodes. A pesquisa do dia seguinte demonstrou que o Ibope dele chegou a quase 80% e que, se fosse por eleição, ele estaria garantido por aquele ato de perseguir a igreja e de matar um servo de Deus. Mas quanto mais a igreja era perseguida externamente, mais ela crescia, mais ela se fortalecia. Aí Satanás, que não é bobo, é um ser pessoal, é um ente, é um ser, é uma pessoa, é uma personalidade, não é uma figura mítica, não é uma figura folclórica, não. É um ser inteligentíssimo, que tem hostes bem orientadas, bem coordenadas, ao ponto do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, dizer que a nossa luta não é contra sangue ou carne,
mas contra o quê? Principados, potestades, dominadores que habitam as regiões celestiais. Principados, potestades, poderes, príncipes, principados são poderes, potestades são poderes, dominadores desse mundo tenebroso. É interessante, né? A gente fala isso aqui é só para elucidar a nossa compreensão, não é para o esnobismo, não. Dominadores deste mundo tenebroso. A palavra lá é cosmocrators. Kratos, poder, cosmos, mundo. Dominadores, poderosos dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Aí você vai para aquele tempo, para aquela época, e olha na literatura quem eram os cosmocratos. Eram os principais generais do exército romano que se assentavam para traçar as estratégias de guerra, as estratégias de domínio. Então a coisa não acontece casualmente, a coisa não acontece aleatoriamente, a coisa acontece de uma forma intencional, de uma forma inteligível e de uma forma planejada. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é nessa dimensão humana, da mentalidade humana, da carne humana, mas a nossa luta é contra principados, potestades, cosmocratos, generais poderosos desse mundo, desse império tenebroso, que se assentam para traçar estratégias. Na terra, Deus age através de quem? Da igreja. Quem é o corpo de Jesus na terra? Se Jesus quiser caminhar até o Japão, ele vai caminhar através de quem? Se Jesus quer libertar aquelas pessoas lá na região Calunga, ele vai libertar através de quem? Da igreja. Nós somos braços, pernas, voz, ouvidos do Senhor Jesus aqui na terra. Para ser o cabeça da igreja, Deus lhe deu todo o poder e toda a autoridade. Ele se assenta nas regiões celestiais. Então, Jesus, que está assentado nas regiões celestiais, ele está nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui na terra ele se move, ele se movimenta através da sua igreja. Ele transita na terra através de nós. Amém? Jesus se move, se locomove, transita na terra através de nós. E nós, por nossa vez, temos livre acesso aos céus e andamos nas regiões celestiais e transitamos nos céus através de Jesus, que é o nosso cabeça que lá está. Assim, não há uma descontinuidade entre céu e terra. Há uma conexão perfeita da igreja com os céus, dos céus com a terra, através da igreja, o corpo através do cabeça que é Jesus. Mas às vezes nós estamos assim tão alienados, tão indiferentes, tão distanciados, que nós nem entendemos e nem percebemos o poder que isso significa. Essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Somos nós que fazemos parte desse movimento de Deus na terra. Então, Satanás sabe disso e ele ataca a igreja. Ele ataca a igreja externamente com perseguições. Eu estive por 2 ou 3 vezes no Marrocos, região norte da África, e chegando ali você não vê uma igreja evangélica,
e muito menos uma igreja católica. Você não vê nada do Evangelho. Nada. Em Marrocos, Líbia, toda aquela região norte da África. Por quê? Nos primeiros séculos, o Evangelho era muito forte naquela região. Agostinho de Hipona era africano, era do norte da África. Um dos maiores bispos, doutores da igreja. E por que não tem igreja lá hoje? Por causa da perseguição externa a partir do século VI, quando Maomé, com as suas hostes, o movimento islâmico, o movimento muçulmano, começou a perseguir a igreja. E à medida que a igreja foi sendo perseguida, morta, destruída, ela foi sendo, sim, enfraquecida, numa estratégia constante. Então, ele persegue a igreja de fora, e nós estamos vivendo isso, e a gente vive isso o tempo inteiro, mas ele persegue a igreja também internamente. Ele é terrível, sagaz, um articulador inteligente, com uma hoste muitíssimo bem organizada através desses cosmocratos. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos que capítulo 2, 3 e 4 há essa perseguição externa, capítulo 12 essa perseguição externa, capítulo 8 essa perseguição externa, Estevão é morto, apedrejado por causa da perseguição, mas tem também perseguições internas. Quais foram as perseguições internas? Primeiro aconteceu com Ananias e Safira. Ananias, por que permitistes que Satanás colocasse essas coisas no seu coração? Por que você permitiu que Satanás colocasse isso dentro do seu coração? Não sabia você que você não está mentindo a homens, mas você está mentindo para o Espírito Santo? Então era um casal da igreja, que vivia a comunhão da igreja, que não guardou o coração, que permitiu que ambições, ciúmes, cobiças tomassem conta do coração e numa tentativa de engano, né, uma corrupção, um engano, trazer isso para dentro da igreja. E depois, em Atos capítulo 6, já encontramos aqui uma outra confusão interna, uma outra ação de Satanás, não externamente, mas internamente dentro da igreja. Começou a haver discriminação racial dentro da igreja. As viúvas helenistas começaram a ser esquecidas intencionalmente na distribuição e no serviço de atendimento às viúvas. Ora, se aquilo progride, se não há uma intervenção divina para que aquela situação fosse corrigida, aquilo certamente racharia a igreja e dividiria a igreja. Nós não teríamos a igreja formada de dois povos. Nós não teríamos a igreja mistério de Deus, lá de Efésios capítulo 2, de dois homens separados. Deus derrubou a parede de separação e dos dois fez um só. De judeus e gentios, agora pela cruz, Deus fez um novo homem, um novo Israel, que é a igreja de Deus. Mas se aquilo continua, aquela fervura, aquela disputa, aquela discriminação, ali haveria um racha de uma igreja judaica
e de uma igreja gentílica. Rachas na igreja, divisões na igreja, facções na igreja, disputas na igreja, são estratégias de Satanás para destruir a igreja. E não é à toa que volta e meia, agora com tantas informações, não é? Pipocam aí nas mídias sociais disputas internas que envergonham o Evangelho e que chegam à sociedade e reforçam a desconfiança institucional que já toma conta desse homem individualista. Igrejas que se transformaram em verdadeiros impérios e domínios pessoais. Impérios e domínios familiares. Não existe, irmãos, biblicamente falando, não existe, enquanto protótipo eclesiástico, família pastoral. Não existe isso. A família pastoral tem uma distinção espiritual, eclesiástica dentro da igreja. Isso é feudo. Isso é império, isso é reinado. Não existe isso, biblicamente falando. A forma de governo da igreja é através de presbitério, é através de conselho, através de homens, mulheres que Deus levanta. Agora assistimos verdadeiros feudos, dinastias, impérios que são passados de pai para filho. Se Deus quiser levantar o filho do pastor como pastor, vai levantá-lo e pode levantá-lo, sim, e a gente ora para que levante, para a glória dele, mas não é para perpetuar poder familiar. Muitas igrejas ordenando a mulher do pastor como pastora para o domínio ser mais abrangente. Mas eu não quero ficar falando dessas coisas ruins que já estão aí cheios, né? E nas 2 últimas semanas, isso tem enchido as mídias sociais, essas disputas familiares por causa de questões de igreja, que são feudos, domínio de homens, domínio de família, disputa por causa de uma logo, disputas por causa de uma franquia. Essa é a grande verdade. Igrejas franqueadas, igrejas que são verdadeiras franquias. Franquias mesmo, gente. Não é metafórico, não. Aqui é fato. Tem igrejas que funcionam como franquias e que vendem essas franquias para que elas se estabeleçam em outros lugares com todo o know-how e pagam por isso. São estratégias de Deus de forma alguma. Glorificam a Deus? De jeito nenhum. Honra ao Senhor? Não. Permanece a instituição? Sim, mas esvaziada da graça de Deus, do brilho de Jesus e da dependência do Senhor Jesus. A igreja, ela é de Jesus. Cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E nessa igreja, Deus vai levantando pessoas para servir, para que essa igreja seja abençoada, para que essa igreja seja fortalecida, para que muitas vidas sejam alcançadas. Quero ler com vocês, então, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, falei 11 certinho, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão,
se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Chipre, vocês devem se lembrar, aí na geografia, permanece até hoje a ilha de Chipre. Fenícia é a região do Líbano hoje. Antioquia é a Antioquia da Síria, a região da Síria. Então, eles foram, depois da perseguição de Estevão, esses crentes, essa igreja, ela saiu de Jerusalém, espalhou de Jerusalém, desceu ali beirando o mar, chegaram na Síria, chegaram até na ilha de Chipre e chegaram no Líbano também, naquela região ali do Oriente Médio. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, judeus de Chipre e judeus de Cirene, norte da África, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Gregos, quando aparece no Novo Testamento, não é uma referência simplesmente aos nascidos na Grécia. Gregos aqui é uma referência aos gentios, é uma referência à cultura greco-romana. Falavam também a cultura greca-romana aos gregos, aos gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O que vocês percebem aqui de marco divisório? O evangelho sendo pregado aos gentios. Até então, o evangelho estava sendo pregado aos judeus. A igreja não tinha saído de Jerusalém. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Eles chegaram em Antioquia, na Síria, uma cidade na época, província romana, de quase 500 mil habitantes, uma cidade muito grande, quase que o tamanho de Anápolis, para a época, uma cidade enorme, e pregaram para os gentios. E o que aconteceu? Muitos crendo se converteram. Quando 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 se convertem, o que acontece? Você reúne esse povo e forma o quê? Forma a igreja. Então, muitos crendo se converteram. A notícia chegou onde? Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em... E quem é que está em Jerusalém? Os apóstolos. Os apóstolos estão na igreja de Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. Qual é o ministério de Barnabé? É alguém que consegue enxergar a graça de Deus. As perguntas são, por que eles mandam exatamente o Barnabé? Por que o Barnabé, quando chega, vê o que vê e fala o que fala? Barnabé, o ministério de Barnabé. Barnabé era profeta. Exortava no sentido de animar. Ele enxerga a graça de Deus. Ele tem uma percepção espiritual que outros não teriam. Outros chegariam e veriam o quê? Um bando de gentios. Eu sou judeu. O que eu vou fazer com esse povo?
Nós não comungamos, mas Barnabé não, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e consegue enxergar a graça de Deus onde outros não enxergavam. Aleluia. Quem tem bondade de Deus no coração, Espírito Santo de Deus no coração, quem tem esse dom de Deus, ele não enxerga apenas uma cana quebrada, ele já enxerga a cana ligada, restaurada e produzindo frutos. Não é bonito? Tem gente que quando ele chega e vê a cana quebrada, ele já enxerga ela esmagada, isso aí é bananeira que já deu cacho, corta, joga fora. Mas tem gente que chega e enxerga a graça de Deus. É graça de Deus, é dom de Deus. Isso é ministério de Deus, é por isso que eles mandaram Barnabé. É alguém que tem um coração bom e capacidade de aceitar pessoas, culturas diferentes. Barnabé tem essa graça. Tendo ele chegado e vindo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muito mais gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça nesse momento. Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã, que a graça do Senhor nos alcance. Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome. Essa manhã bonita que o Senhor separou para nós. Estamos aqui expostos à Tua palavra, à ação do Teu Espírito Santo. Senhor, transforme essa multidão aqui num só corpo. Transforme, Deus, essas mentes num só pensamento. Que todo pensamento, que toda mente seja levada cativa agora ao Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que eu posso ser uma bênção no corpo de Cristo? Como é que eu posso ser um abençoador? Como é que eu posso abençoar a igreja? Como que eu posso abençoar o corpo de Cristo, local, né? Posso pensar na igreja universal, mas como Deus nos colocou numa igreja local, como é que eu posso abençoar a igreja local da qual eu faço parte? Olha só, como é que eu posso abençoar, como é que eu posso ser uma bênção na vida da igreja local onde Deus me colocou? Como é que eu posso ser um abençoador? E aqui vale a pena a gente lembrar algumas passagens bíblicas, né? Deus chamou Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, sê tu uma bênção. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas, enfim,
sê tu uma bênção. Deus está abençoando Abraão para quê? Com que propósito? Para que ele seja uma bênção. Deus está abençoando para que ele seja um abençoador. Deus abençoa Barnabé, dá dons, graça, o Espírito Santo, para que o Barnabé seja uma bênção. Agora preste atenção. Nós chegamos no tempo presente, que é o tempo do consumismo. Nós nos tornamos consumidores. E nós vamos e buscamos lugares onde encontraremos algo do nosso gosto, do nosso agrado, que vai nos servir. Ou seja, eu busco lugares, espaços que me agradem, que me sirvam. Mas a pergunta nessa manhã, ela vai exatamente contrária a esse espírito. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso ser um abençoador? Como que o Abraão se transformou num abençoador? Por que Abraão abençoou? E nós estamos aqui hoje, debaixo dessa bênção, dessa graça, filhos, herdeiros dessa mesma fé. Começou com a obediência. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Nós precisamos entender isso. Para sermos abençoados e para sermos abençoadores, isso começa com a obediência a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer, obediência. Eu tenho a impressão que algumas pessoas, elas são... Não me levem a mal, não estou também pensando em ninguém em particular. Mas eu acho que algumas pessoas, elas são privadas desse senso. A cerviz delas é dura. É igual aquele animal que não se doma, que não se entrega, que não se rende. Tem gente que o Senhor fala suavemente, o Senhor sopra num sussurro, ele entende, Deus está falando, mas ele empina o nariz, estica o pescoço e vai para onde ele quer. Deus fala com Abraão, Abraão está no meio da idolatria, não conhece plenamente o Senhor, mas ouve a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, ele abre o coração, ele curva o pescoço e ele obedece. Ele é obediente ao Senhor. Eu vou falando para vocês aqui, algumas coisas vão vindo, à minha mente. Eu me lembro que um dia nós fomos lá na fazenda do Carlos Leandro, meu concunhado, e nós chegamos lá, tinha um mulo, um burro. Não sei porque que o chamam de burro, né? E a história era, ninguém dá conta de montar nesse burro. Ele escoiceia, ele pula e não deixa ninguém montar. Era essa, Carlinhos não está aqui, mas essa era a narrativa. E naquele dia foi conosco ali na fazenda o seu Vicente, criado na fazenda, na roça, mexendo com gado,
mais de 80 anos. Eu vou montar nesse burro. O Carne, não, o senhor não pode, o senhor já tá velho, o senhor vai cair aí, vai machucar, vai ser pior para nós. Nós vamos montar. Pode selar o bicho. Selaram o burro, entregaram a rédea para ele. Ele chegou lá, deu um soco na cara do burro, mas assim, para desmaiar. Deu-lhe um soco na cara, outro na cabeça. Aí o burro ficou meio tonto, ele montou no burro, chegou a espora nele, ele não pulou, não fez nada, começou a andar direitinho. Eu falei, mas não é possível. Aí tem expertise com burro, né? Aí sabe lidar com um ser de dura cerviz. Às vezes Deus tem que fazer isso conosco. Quando o Senhor nos ama e se importa conosco, às vezes Ele faz isso com a gente. Caso contrário, Ele nos deixaria entregues à nossa própria sorte. Mas eu fico pensando, para que ser de dura cerviz? Para que esperar apanhar? Para que esperar ser espancado? Quando seria muito mais fácil ouvir a voz de Deus, ceder à voz de Deus, obedecer a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Me permita aqui expandir a metáfora, né, a narrativa um pouquinho mais, a ilustração. Tem crente que é igualzinho aquele burro lá que o senhor Vicente encheu a cabeça dele de pancada para ele obedecer. É de dura cerviz, o pescoço é duro. Tem dificuldade de ceder, de obedecer. Aí não serve. Um animal que todo mundo tem medo dele, não consegue usá-lo, ele não vai servir para quê? Então começa com a obediência. Para ser uma bênção, isso começa com a obediência, gente. Eu falo isso com muito temor. Eu estou falando para mim, eu estou falando para vocês. Se eu não tiver um coração ensinável, se eu não tiver um coração, sabe, maleável, que aceita a direção de Deus, a vontade de Deus, eu vou servir somente a mim mesmo. Eu não vou servir a Deus e nem aos meus irmãos. Vocês sabem que Barnabé não era o nome dele. Barnabé é um apelido, sabiam disso? Sabiam ou não? Como que era o nome dele? O nome dele é José. E por que os apóstolos deram a ele esse apelido de Barnabé? Porque antigamente você dava nomes de acordo com o caráter da pessoa. Por que Jesus chamou Tiago e João de Boanerges? Filhos do trovão. Eles eram esquentados. Queriam tacar fogo lá no povoado samaritano. Então, os nomes eram muito dados de acordo com a expressão interior da pessoa, de acordo com o caráter da pessoa. Interessante? Nós não demos nome aos nossos filhos, a princípio, pensando nisso, até porque a nossa cultura não é oriental, o oriental dá nomes pensando nisso. O nome da Márcia, da Áurea, da Alice, do Samuel, de todos eles tem significado. Então, Barnabé recebe esse nome por causa do caráter, por causa do comportamento. Porque Barnabé era um homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que a palavra dele, o que saía da boca dele, animava o cansado.
A palavra de Barnabé renovava a força daquele que já estava desistindo. Ele é confortador, ele é acolhedor, ele levanta o cansado, ele anima o abatido. Por isso que Barnabé, filho das consolações. O ministério de Barnabé é muito parecido com o ministério do Espírito Santo. Consola, conforta, fortalece, renova. Eu tenho certeza, me desculpa a pilhéria, que é mais fácil encontrar no nosso meio, é mais fácil encontrar gente que desanima, que destrói, que empurra para baixo, que desacredita, do que encontrar gente que anima, que fortalece e que gera esperança. Isso é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. E Barnabé era assim. É bom demais estar perto de gente cheia de esperança. É maravilhoso quando você acha que já não dá mais, não tem forças. Encontra alguém que diz para você, não, o Senhor é contigo. A graça de Deus é sobre a sua vida, Jesus te alcançou. Não senta não. Não deita não, levanta. Vem cá, apoia aqui, vamos lá. Esse é o Barnabé. Ele é uma bênção. Barnabé resgatou João Marcos, que o Paulo rechaçou. O Paulo botou para correr, o Barnabé foi lá, acolheu, trouxe de volta, acompanhou, investiu nele, até que ele escreveu o Evangelho, né? Segundo alguns, o primeiro Evangelho escrito. Barnabé é o mesmo Paráclitos, o nome que Jesus dá ao Espírito Santo. Consola, conforta, levanta o abatido, edifica aquele que acredita no outro, mesmo quando não há evidências para acreditar. Olha só, ele acredita mesmo quando não há evidências. Gente, isso é Deus. Um ser humano, natureza humana agir assim, não é força humana, não é carne. É presença de Deus, é graça de Deus. Barnabé é uma bênção na igreja. Ele é uma bênção na igreja, uma bênção na vida dos necessitados. Quando o Evangelho chegou a Antioquia, que é uma cidade gentílica, é uma cidade grega, as pessoas que ouviram o Evangelho lá eram pessoas da cultura greco-romana, da cultura helênica, eram helenistas. Quem é que pode ir para lá? Quem é que vai lá? É o Barnabé. Bonito, não é, gente? Eu acho assim maravilhoso. Eu, como pastor, né, se tiver uma família lá em confusão, se a coisa lá estiver complicada, tem alguns daqui que eu posso mandar lá. Que ele vai trazer graça, vai trazer uma palavra de sabedoria, mas tem outros que, se eu mandar, ele vai chegar lá e vai jogar lenha na fogueira. Né? Então, Barnabé, nós vamos enviá-lo. Quando a igreja de Jerusalém passou por uma crise econômica,
quando ela se juntou, que tinha ali necessitados, o que o Barnabé fez? Vendeu a sua propriedade, pegou o dinheiro integralmente, né? É a diferença lá do Ananias e Safira, de bom coração, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem e suprissem as necessidades. Esse homem é um homem, o quê? Generoso. É um homem generoso. É um homem generoso. O econômico não é a motivação da sua vida. Ele não é um homem do século XXI, do mundo capitalista, materialista, não. Ele é um homem de um coração generoso, de um coração quebrantado. Que tem confiança suficiente em Deus para dispor de tudo que ele tem para que outros sejam servidos. É ele, é um milagre. Esse homem é um homem generoso, bom de coração. A igreja de Jerusalém entra naquela crise que Ágabo profetizou. Eles começam a passar fome lá. A igreja de Antioquia levanta uma oferta cá, para socorrer o pessoal lá de Jerusalém. Nós vamos pôr essa oferta nas mãos de quem? Na mão de um homem generoso. Porque se ele é generoso, nós podemos colocar o dinheiro na mão dele sem nenhuma preocupação. Ele vai gerir o dinheiro de forma honesta, íntegra e generosa. Agora, se ele é avarento, aí vai ser difícil pôr o dinheiro na mão dele. Né? O que eu estou falando para nós aqui nessa manhã, tomando como referência o Barnabé, é que nós abençoamos a igreja de Deus à medida que nós obedecemos a Deus, seguimos a palavra de Deus e permitimos o Espírito Santo formar em nós um caráter cristão, um caráter de Jesus. Caráter, coração transformado, coração verdadeiramente firmado em Jesus. Barnabé foi uma bênção na vida da igreja. Barnabé foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo chega a Jerusalém, depois da experiência no caminho de Damasco, depois de ter estado em Damasco, pregado o evangelho em Damasco, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. É o que eu estou dizendo. Ele não é movido por uma dúvida sistemática. Sabe que Deus teve que me libertar da dúvida sistemática? Eu saí de casa muito cedo, com 9 anos de idade. Para comer o meu pão, eu tinha que capinar, tinha que lavar, limpar a casa, lavar a vasilha para garantir o pão. Quando eu mudei para Anápolis, eu vim morar numa república com 6 outras pessoas. Um era meio hippie, já tinha viajado pelo Brasil inteiro, e hora de somar para repartir as contas, se você não ficasse esperto, eles te deixavam pelados. Foi uma má escola e conseguiram plantar uma desconfiança no meu coração. Para livrar minha pele, para sobreviver, antes que alguém me jantasse, eu tinha que almoçá-lo. Né? Aí você fica com esse coração desconfiado. Aí eu chegava no açougue
para comprar carne, o açougueiro tinha que me convencer que ele estava realmente vendendo aquela carne que eu estava querendo. Porque senão ele ia me vender picanha, um pedacinho de picanha, e mais da metade não era picanha nada. Eu chegava no mecânico, deixava o carro, sabe que ele trocou as peças realmente? Ou será que ele deu um problema eletrônico na geladeira, chama o sujeito para olhar, ele vem e te passa um orçamento? Será que é isso mesmo? A gente chama isso de dúvida sistemática. Você é movido pela dúvida. E eu sei que tem muita gente aqui que é assim. Paulo chegou na igreja, mas será que esse homem converteu mesmo? Ou ele é um infiltrado? Ele está somente querendo entrar aqui para conhecer a nossa maneira de viver e depois ele denuncia a gente, entrega todo mundo, mata todo mundo. Como é que eu posso lidar com isso? Você confia plenamente no açougueiro brasileiro, criado na cultura brasileira? Você confia sossegadamente que o sujeito pegou a sua televisão e não vai arrumar um problema além daquele que ela tem? Às vezes é só um fusívelzinho, ele fala que tem que trocar a placa-mãe. Quantos já viveram isso aqui? Uma dezena. Como é que a gente resolve isso para não ficar com esse coração desconfiado? Como? Simplicidade das pombas e prudência das serpentes. É Jesus. Todos estão desconfiados de Saulo, menos Barnabé. Por que Deus não pode salvar Saulo? Por que Deus realmente não transformou o coração desse homem? Tem alguma coisa impossível para Deus? Conta-me a sua história. Eu já contei, eu estava vindo para Damasco, eu persegui os crentes, aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus manifestou, vi o brilho da sua luz, e ali eu caí no chão, fiquei cego. E o Barnabé, aleluia, glória a Deus. Jesus alcançou esse homem. Vem cá, Paulo. Saulo, né? Dúvida, desconfiança, tem limite. Prudência é bom. Caldo de galinha e prudência, já diz os antigos, não faz mal para ninguém. Mas quando isso vira uma regra de dúvida sistemática, aí a desconfiança ganhou seu coração. Pastor. Sim, Arnaldo. Nós somos fruto do meio mesmo, viu? Não é? Uma agência internacional aqui fez uma pesquisa sobre a confiança do seu povo neles mesmos. E quem ganhou foi a Dinamarca, com 74%. Do dinamarquês confiam neles mesmos. Depois vem Noruega, com 70%, Finlândia, China, Japão, Canadá, vem caindo. Itália, com 27%, Reino Unido, com 43%, tem os ingleses ali, e vem caindo. O Brasil, ele está lá embaixo, não sei nem que lugar que ele está aqui, mas apenas 7 brasileiros confiam no povo brasileiro. 7 em 100. 7 em 100. 7%. É muito pouco. 7%. O vencedor é a Noruega, né? É a Noruega que eu falei? Dinamarca. Com 74%. Reforça a pesquisa do Edson, né? O Edson nosso aqui, a pesquisa dele de doutorado, é exatamente sobre essa construção da confiança a partir de um país probo, né? De um país reto, e ganha disparadamente os países nórdicos, né?
O que o Arnaldo está mostrando para nós é o reflexo, né, de uma cultura. Aí eu insisto, gente, a cultura, nós somos brasileiros, mas a cultura, ela não pode formar o nosso caráter. Ela influencia, nós estamos aí vivendo nela, mas quem tem que formar o nosso caráter é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. O Espírito Santo é que pode, através da palavra, moldar o nosso caráter, né? Mas exatamente. Perfeito, Márcio. De acordo com esses dados da cultura brasileira, o quanto isso afeta a igreja? Boa pergunta, mas extremamente dolorosa. Isso afeta a igreja quando você vê, principalmente, qual que é o motivo dessa desconfiança brasileira? Essa desconfiança é por causa das instituições. É verdade. Nós, sabe, me dói, né? Me dói muito, mas nós não confiamos no legislativo. Porque eles legislam em causa própria. Nós não confiamos no executivo. Porque sabemos, né, por experiência própria, por vivência, não é só por desconfiança não, por fatos reais, das corrupções. Não confiamos no judiciário muitas vezes por causa das situações que a gente vê, que a gente percebe. É doloroso saber que o rico, mesmo transgredindo, dificilmente vai para a cadeia. Mas o pobre, que não tem dinheiro para pagar um bom advogado, esse está perdido. Então isso gera, né, toda essa desconfiança em termos culturais quando nós desconfiamos da instituição. Isso reflete na igreja quando as lideranças da igreja elas começam a agir como os políticos, como os governantes, e não como homens de Deus, não como servos de Deus. Ou seja, quando nós trazemos essa cultura para dentro da igreja. Então isso afeta. Por que nós temos um número enorme de desigrejados hoje? Por que boa parte dos nossos filhos não querem vir à igreja? Por causa dessa desconfiança. Né? Mas, pastor, Barnabé, ele não tinha, sabe, essa mosca não tinha picado o coração dele. Eu ia falar justamente isso aí. A pergunta do Márcio foi muito interessante, mas eu vou até além. O que nós, Sim. a Igreja do Senhor Jesus, o que nós podemos fazer para contribuir para mudar esse quadro? Isso. Né? Essa pergunta... E o Barnabé é o nosso grande exemplo aí. Perfeito. Essa pergunta, ela é uma crise da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira, ela cresceu. Na virada do século XX, nós tínhamos 3% de evangélicos no Brasil. Hoje, nós estamos chegando a 40%. Em termos proporcionais, nós só perdemos hoje para os Estados Unidos. O Brasil passa a ser o segundo maior país evangélico do mundo. Isso é significativo. Nós elegemos presidentes, nós elegemos prefeitos. Isso, a Anápolis, a comunidade evangélica elege prefeitos. Mas a pergunta é, o crescimento dessa comunidade mudou o que na sociedade brasileira? Nada. Absolutamente nada. A corrupção continua, a violência, pior ainda. Aqui no Brasil, gente, mata mais gente que na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Acredita nisso?
Aqui mata-se mais gente não tendo guerra civilmente, por violência, do que lá em Israel com Gaza e Companhia Limitada. E nós, né? Então, Juninho estava orando aqui, nós estávamos orando. Tem que haver, sim, um avivamento, um arrependimento, um posicionamento, né? Nós assimilamos muito rapidamente os valores da cultura e deixamos de ser contra a cultura. Os nossos políticos agem como quaisquer outros. Os nossos empresários agem como quaisquer outros. Os nossos profissionais liberais agem como quaisquer outros do mundo. Não tem uma diferença, não há um marco notório, né? Então, por isso que eu digo, começa com a obediência, começa com esse coração transformado, pelo Senhor Jesus. Barnabé é uma bênção na vida da igreja, Barnabé é uma bênção na vida de Paulo, Barnabé é uma bênção na vida de João Marcos. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, tem um fato muito interessante, que lá em Atos começa assim: a igreja de Antioquia, ela tinha profetas e mestres. Lembram? Barnabé, fulano de tal, ciclano, beltrano e Saulo. Todas as listas bíblicas dos apóstolos, essas listas começam com líder. Quem que é o líder da igreja? Barnabé. Dessa liderança, quem é que está lá na rabeira? Saulo. O Espírito Santo chega e fala assim: separai-me agora Barnabé, primeiro Barnabé, e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Você vai lendo o capítulo 13 de Atos, eles chegam em Chipre. Toda a narrativa começa com Barnabé e termina com Saulo. Do final do capítulo 13 em diante, já começa a falar de Paulo e, secundariamente, de Barnabé. O que aconteceu? O discípulo ficou maior do que o mestre. O discípulo ficou maior. Saulo, que vira Paulo, assume a liderança da obra missionária. E qual foi a reação do Barnabé? Nenhuma. Chega num cabeção dessas igrejas, vou usar esse termo, um cabeção dessas igrejas. Fala para ele: esse aqui agora é que vai ser o líder. Né? Porque um usou o nome da outra sem pagar o royalty, viu a confusão que deu? Justiça e tudo mais. Então, são essas coisas, né, que precisam ser mudadas a partir de nós, a partir do nosso coração. Barnabé foi uma bênção na vida do João Marcos. Vocês conhecem a história do João Marcos? Na primeira viagem missionária, eles levam o João Marcos junto. O João Marcos, ele pipoca, ele não aguenta o rojão, ele dá para trás. Nós estamos trabalhando aqui o discipulado, né? E a gente fica chateado, dolorido, machucado quando você investe no sujeito e queima a sua energia, o seu tempo, a sua agenda, e ele não corresponde. Não é ruim? Horrível, né? O que foi que aconteceu com o João Marcos? Quando eles estão no meio do caminho, a viagem fica pesada, fica difícil, eu falo: não, isso aqui não é para mim, não. Deus abençoe vocês, sigam nessa missão, eu vou voltar para a casa da minha mãe, vou para Jerusalém. Eu vou lá para o conforto.
João, mas você já andou com a gente até aqui, você já aprendeu, nós estamos investindo em você. Você vai ser o futuro líder, você é jovem, você vai ser a futura liderança da obra missionária da igreja. Não, isso não é para mim não, tchau. E foi embora. Aí chega a segunda viagem missionária, o Barnabé, que não é desconfiado, que é bondoso, que tem um coração bom. Paulo, vamos levar o João Marcos? Você está doido? Onde é que você está com a cabeça levar um cara desse que larga a gente no meio do caminho, que não tem responsabilidade, que não tem compromisso? Não, Paulo, você não entendeu, ele é novo. Deus vai fazer uma obra na vida do João Marcos. Eu estou orando por ele, Deus vai convertê-lo, Deus vai fortalecê-lo. Já estou vendo aqui o João Marcos, um homem de Deus, que vai servir o reino de Deus de uma forma abençoadora. E os dois tiveram uma briga, né? Dois apóstolos tiveram uma briga, uma contenda tão grande que os dois se separaram por causa do João Marcos. Olha só, porque Paulo, projeto, missão, alcançar o objetivo, coléricozão, né? E o Barnabé, coração, relacional. Não, Paulo, vamos investir aqui no Marcos. Você seria quem nessa história? Paulo ou Barnabé? É, né? Silverão, você seria quem nessa história? Paulo. Silvio Paulo também, Arnaldo Paulo. Pastor Josué. Nenhum dos dois. Me deixa de fora dessa. Rodrigo, você seria quem numa dessa? Seria Barnabé. Teria paciência. Investiria no jovem, no menino. Certeza? Juninho. Paulo. Gente, só tem Paulo aqui, ué. Quem é que agiria como Barnabé? Jorge, Daniela, Carlão, Rubens, Túlio, Pastor Eliezer. Tem bastante gente aqui. As mulheres, né? Cadê? As mulheres estão mais como Paulo do que Barnabé, né? A Cida está ali. Mas percebe, então, quando a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, o quanto nós somos duros? Agora, gente, cá para nós, né? Você começa o ministério aqui na igreja, forma o ministério, forma a equipe, ajunta o pessoal, aí o sujeito começa a dar para trás, começa a pipocar, não comparece nas reuniões, não ora, não contribui, quando aparece é só para azedar, para dar palpite errado. É ruim, né? É difícil. Sim. Oi? Ah, sim. Quem é que seria o João Marcos, né, Nela? Boa. Eu acho que não vai aparecer nenhum aqui, viu? Sim. Exato. É. Perfeitamente, Cida. Exatamente. É. É fato. Uhum. Já foi estigmatizado, né? É. Exatamente.
Eu coloquei aqui exatamente isso. O Barnabé insistiu em investir na vida de João Marcos, mesmo quando as circunstâncias apontavam que ele poderia ser um investimento fracassado. Barnabé pegou o João Marcos, saiu com ele para a ilha de Chipre numa viagem missionária. Saulo pegou Silas, foi para outro rumo. Paulo pegou Silas, foi para outro rumo. Lá pegou Timóteo, discipulou Timóteo para formar a equipe dele. Os anos passaram e o primeiro evangelho da Bíblia escrito é o Evangelho de Marcos. Os evangelhos sinóticos tomam o dele como referência, é o primeiro evangelho. E depois, acho que lá em Filipenses, ou 2 Timóteo, uma das cartas, Paulo escreve dizendo: manda João Marcos vir ter comigo, porque ele me é muito útil no ministério do Evangelho. Amém? Eu sei que nem todo mundo vai ser igual ao João Marcos, né? Alguns a gente vai investir e realmente não vai dar em nada. Mas outros a gente pensa que não vai dar em nada, investe e vai dar em alguma coisa para a glória de Deus. Mas o mais importante de tudo, obediência, coração de servo, né? Coração de servo. E o Espírito Santo está me levando a pensar nisso aqui, gente, é com os nossos filhos. Se nós não conseguirmos transpor isso, enxergar isso nos nossos filhos, nós podemos, qual que seria o termo? Transformá-los em pessoas aprisionadas, né? Tem pais que não conseguem acreditar nos filhos, não sinalizam confiança, e o termo correto é não afirmam. Eles não afirmam os seus filhos. Eles só conseguem olhar os filhos de uma forma negativa. Às vezes não falam, mas fazem comparações, escapam a faísca daqui, outra dali, que só bota o sujeito para baixo. Esse não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Então, isso precisa começar no nosso coração, começar na nossa casa. Se nós não conseguimos fazer isso em casa, muito menos na igreja, né? Autoafirmar. Não é bajular, sinalizar errado, não, mas afirmar. Não, meu filho, você pode, você consegue. Por que não? Nós temos o Senhor, nós servimos a um Deus vivo. Deixa eu contar para você o que Deus fez na minha vida. E você vai entender o que Deus pode fazer na sua. E aí, sabe, o Espírito Santo vai agindo, e a pessoa vai crendo, vai confiando, vai se fortalecendo e vai caminhando para a glória de Deus. Tudo para a gente encerrar. Eu creio que sim. Eu creio que houve um amadurecimento na vida de Paulo. Houve também um amadurecimento na vida do João Marcos, né? À medida que você vai lendo os evangelhos, você percebe que Paulo, ele não era exclusivista, ele não excluía, né? Quando você lê Romanos, a quantidade de pessoas que o ajudam, que ele agradece, que compõem a equipe ministerial dele. Então, talvez amadurecido e quebrantado.
eu acho que quebrantado seria melhor, né? Quando você percebe, quando você é mais jovem, você acha que você faz tudo na sua força e que você consegue fazer. À medida que você vai ficando mais velho, você vai percebendo que é a graça de Deus e que muitas outras pessoas fazem parte ou fizeram parte dessa obra, né? É uma das histórias mais bonitas do Evangelho que eu acho, é a história de João Marcos, e a outra é a história de Onésimo com Filemon, né? Onésimo era um escravo inútil, mas quando alcançado pelo Evangelho, discipulado por Paulo, ele se transformou em alguém útil, né? Eu achei linda aquela história que o pastor Eliel contou aqui para nós, lá de Itajubá, daquele homem que tinha propriedades e propriedades e acabou na rua, acabou dormindo na rua, sendo morador de rua, perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. O pastor Eliel pregou o evangelho para ele, garoto ainda, de 16 anos, aquele homem já um homem de idade, levou para a igreja, discipulou, e hoje aquele homem é um dos líderes da igreja. Reconstruiu a vida, é uma das lideranças da igreja. Então, o Senhor faz isso, amém? Alguma pergunta, participação? Vamos ficar de pé então, irmãos? Sim, Silvério? Ok. Silvério está pedindo para eu falar assim, muito rapidamente, diferença de franquia e congregação, né? No nosso caso, Igreja Batista, nós plantamos igreja abrindo congregações. A Igreja Batista Central de Anápolis, ela abriu a congregação na Vila Esperança, que hoje é uma igreja, abriu a Igreja Batista Renovada, a Igreja Batista Aliança, Igreja Batista Esperança, Igreja Batista Antioquia, Igreja Batista Esmirna, lá em Barro Alto. A diferença é que nós abrimos a congregação, mandamos o obreiro, sustentamos o obreiro, os recursos que são gerados ali são totalmente aplicados ali. E quando se organizam como igreja, nós damos todo o patrimônio. Então, quando é franquia, você planta a igreja com o seu nome, com o seu know-how, mas cobra por aquilo, né? Cobra por aquilo, recebe dinheiro por aquilo. No nosso caso, não. Nós damos o obreiro, sustentamos o obreiro, damos o patrimônio, e não importa se esse patrimônio ele é caro, barato, não, né? Quantas igrejas aqui nós abençoamos e demos o patrimônio? E não recebemos nada da parte deles. Às vezes, seria muito bom se eles viessem aqui, né? E reconhecessem e agradecessem a igreja, né? Eu acho que é saudável e salutar. Mas a igreja não faz isso esperando nenhum mérito, nenhum reconhecimento. Mas todas as nossas congregações, com exceção de uma, que nós falamos para o obreiro, corre atrás, nós não vamos te empurrar, nós vamos te ajudar. Você corre atrás, se você achar, a Arnaldo, a liderança, lembra, nós vamos te apoiar. Mas aí patinou, aí o bonde andou, o cavalo arriado passou, se você não pulou, né, a coisa vai para frente. Mas todas as congregações, elas são plantadas, sustentadas, apoiadas, e depois levam também o patrimônio para ser igreja. A franquia de igreja funciona como franquia de Copenhagen, a franquia da Natura, a franquia de outras. É uma franquia como se fosse uma franquia comercial. Que Deus nos ajude. Senhor, graças te damos por essa manhã aqui na tua presença. É com muito temor que nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa sociedade e a forma de ser igreja nesse mundo.
O Senhor disse que os escândalos sempre aconteceriam, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos viessem. Então guarda, Senhor, aquele que cuida, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que ainda não alcançou um coração obediente, que possa aprender com Abraão, com Barnabé nessa manhã. Tudo que temos foi dado pelo Senhor. Tudo que somos, somos por causa do Senhor. Então nos ajude, Senhor, a ser abençoadores, a abençoar os nossos irmãos, a abençoar a igreja do Senhor, a ter o coração cheio de graça, de bondade, de generosidade, de alegria e também de esperança. Ah, Senhor, que delícia que é a esperança. Permanecem esses três, a fé, o amor e a esperança. Desses três, o amor é maior. Mas a fé e a esperança são fundamentais para vivermos nesse mundo glorificando o nome do Senhor. Amém.